da LIC do Gestão Nível A, e a gente vai falar hoje sobre gestão de vendas. E a gente vai começar a falar sobre planejamento. Planejamento, apesar de ser esquecido pela maior parte das empresas, é um item fundamental na gestão de uma equipe de alta performance. Quando você planeja, você tem um objetivo, você tem um foco e você tem um caminho a seguir. Se você não planeja, você simplesmente anda. Você anda. Um diretor meu, que me ensinou bastante coisa, ele costumava dizer que quem não planeja é camarão, que vai para onde a onda leva. Quem planeja não, quem planeja tem um objetivo, tem um caminho, e se não alcança esse objetivo, consegue chegar bem perto desse objetivo. E nós vamos iniciar o planejamento respondendo 3 perguntas: onde, o que e como. Vamos começar pelo onde. Com onde a gente vai delimitar geograficamente a nossa atuação. Nós vivemos num país continental, não há recurso suficiente em pequenas e médias empresas para trabalhar nacionalmente. Então a gente tem que escolher uma região. Por exemplo, eu vou trabalhar o estado de São Paulo, eu vou trabalhar a Grande São Paulo e a Grande Campinas, eu vou trabalhar a Grande São Paulo, Grande Campinas e região do Vale do Paraíba, ou eu vou trabalhar região de Campinas, Vale do Paraíba e região de Ribeirão Preto. Enfim, onde? O que é isso? A gente vai ter que delimitar geograficamente o nosso campo de atuação. Quando a gente fala de o que, a gente está falando de o que a gente quer vender, né? A gente está planejando. E aí, geralmente quando a gente está fazendo um planejamento, a gente pensa assim: bom, eu vendi 10 milhões de reais esse ano, eu vendi 5 milhões de reais esse ano, e o ano que vem eu vou querer vender 20% a mais. Então, eu vendi 5 milhões de reais, eu quero vender 6 milhões de reais. Quando a gente pega esse valor monetário, a gente tem que transformar esse valor monetário em produto. Por que a gente tem que fazer esse valor monetário virar produto? Porque o vendedor, que é quem vai vender essa meta, esse objetivo, ele é um ser diferente. E eu me incluo, eu sou um vendedor, né? O vendedor, ele é um cidadão, ele é o profissional mais parecido que tem com o empreendedor é o vendedor, que começa todo mês no risco. O vendedor, ele começa no dia 1º e ele não sabe exatamente quanto ele vai ganhar no final do mês, diferente do profissional padrão que ganha um salário fixo. Esse camarada, apesar de ter uma capacidade muito grande de resiliência, de se recuperar daqueles 9 nãos, daquelas 9 visitas ou daquelas 9 atividades de venda que ele faz com resposta negativa para cada uma que ele acha uma oportunidade, porque geralmente é assim: o vendedor ele faz de cada 10 atividades de venda, ele acaba encontrando 1, 2 oportunidades, e ele acaba tendo que ter uma capacidade de recuperação dessas dificuldades. Ele tem que se recuperar muito rápido, e isso faz dele um ser diferente. E apesar dele ter essas vantagens, ele é um ser pouco estruturado do ponto de vista de organização. Então, não adianta nada a gente falar para um vendedor que ele tem que vender uma cifra financeira, falar para ele que ele tem que vender 1.000 ou que ele tem que vender 2.000. A gente tem que pegar aquilo que a gente entende de faturamento, que a gente quer conquistar com esse nosso plano de vendas, e fazer isso ser transformado em produto. Por exemplo, eu quero que a empresa venda o ano que vem 6 milhões de reais. O que isso significa em produto? Significa 10 produtos do A, 10 produtos do B, um serviço do C e um serviço do D. Ok, eu já sei o que isso representa
nas empresas, para a empresa. Eu sei quantos produtos e serviços a empresa tem que vender para atingir o meu objetivo de crescimento em faturamento em 20%. E o que eu vou fazer a partir disso? Eu vou analisar, a partir do que eu entendo de capacidade física de trabalho de um vendedor, quantos produtos cada vendedor consegue vender. Eu vou falar para vocês aqui de uma fórmula. Geralmente a gente usa um número mágico que é o 731. Cada 7 atividades de venda ou cada 7 visitas, essas atividades podem ser visitas, podem ser uma web conference, pode ser um telefonema, enfim, mas para cada 7 atividades de venda, o vendedor acaba encontrando 3 oportunidades e acaba fechando um negócio. Então, se ele tem que vender uma determinada quantidade de produtos ou serviços, a gente faz essa conta invertida e chega numa quantidade de vendas que a empresa, uma quantidade de atividades de venda que a empresa precisa fazer para chegar naquele objetivo. Por exemplo, a empresa quer vender um produto. Então, ela tem que, para vender um produto, ela tem que gerar 3 oportunidades. E para gerar 3 oportunidades, ela precisa de 7 atividades de venda. A empresa precisa vender 1000 produtos. Então, para vender 1000 produtos, ela precisa gerar 3000 oportunidades. E para gerar essas 3000 oportunidades, ele precisa executar 7000 atividades de venda. Ok, então eu já sei quantas atividades de venda eu preciso fazer para cumprir a minha meta, eu já sei quantas oportunidades eu tenho que encontrar, e aí, com essas oportunidades, eu estou prevendo que eu vou fechar aquele número de negócios. Sabendo disso, e sabendo quantas atividades de venda um vendedor consegue fazer, eu consigo dimensionar a minha equipe. Então, o que eu fiz? Primeiro, onde eu decidi geograficamente aonde a minha equipe vai trabalhar, se vai ser estado de São Paulo, se vai ser cidade de São Paulo, se vai ser grande São Paulo. Eu decidi que número eu quero faturar, ok? Aí eu peguei esse número, transformei esse número em produto, aí eu soube quantos produtos a minha empresa tem que vender. Aí, baseado numa média, eu estou jogando aqui uma média, tá? Eu acho que depois de um determinado tempo, a empresa tem que medir no seu forecast essa sua relação que eu estou falando aqui, que é um número universal, que geralmente dá certo, que é o 731, às vezes pode ser 831, tem vendedores que são 531, tem vendedores que são 931, mas vamos estabelecer aqui uma média. Tendo como base essa média, eu consigo saber quantos vendedores eu preciso ter para fazer a quantidade de atividades de venda necessária, para ter a quantidade de oportunidades necessárias, para conseguir chegar naquela quantidade de fechamento necessário a fazer aquele faturamento. Muito bem, então eu decidi aí, nesse momento, o que eu resolvi? Eu resolvi em que região eu vou trabalhar, quantos produtos eu tenho que vender, de todo o meu mix, e quantos serviços eu tenho que vender, e eu consegui decidir quantos vendedores eu preciso ter para alcançar a produtividade, para alcançar esse número necessário, ok? Passada esta primeira fase de planejamento e tomando essas decisões, dimensionando a equipe, dimensionando o que vai ser vendido e decidindo o campo geográfico que eu vou atuar, eu tenho que começar a pensar agora, além do campo geográfico, eu tenho que começar a pensar no tipo de empresa que eu vou trabalhar. Então eu já segmentei o campo geográfico, agora eu vou segmentar também o tipo de empresa. Então, por exemplo, porque não adianta nada a gente sair visitando todo mundo, visitando qualquer empresa, não adianta nada a gente sair atirando para todo lado. A gente precisa se aproximar de empresas que têm uma probabilidade melhor de comprar o nosso produto. Então, de que maneira que a gente consegue segmentar melhor essas empresas? A gente consegue fazer uma segmentação, eu quero empresas de produto, que são fábricas ou são prestadores de serviço, por exemplo. Eu posso segmentar por quantidade de empregados. Eu quero empresas que tenham de 100 a 300 empregados, ou de 500 a 1000 empregados. Ou então eu quero empresas que a gente pode segmentar por faturamento.
empresas que faturam de 500 milhões a 1 bilhão de reais por ano, ou de 5 milhões a 50 milhões de reais por ano. Dessa maneira, a gente primeiro, o que eu estou sugerindo para vocês? Você já resolveu aonde você vai trabalhar. Aí você vai decidir o tamanho de empresa que você está disposto a trabalhar. Depois disso, você vai decidir o quanto que essa empresa deve faturar. E aí é importante a gente ir começando a afinar mais e começar a decidir sobre segmentação. Por exemplo, algumas empresas escolhem trabalhar as áreas mercado público, além de mercado público, educação e saúde. Não dá para trabalhar além disso. Não dá. Mercado público, educação e saúde. Outros resolvem trabalhar varejo e franquias. Outros resolvem trabalhar indústria do mercado automotivo, que vivem do mercado automotivo. Qual é o ganho quando você segmenta dessa forma? Você passa a conhecer melhor o setor que você trabalha. Você consegue, por conhecer melhor o setor que você trabalha, você consegue elaborar uma oferta de maior valor. Por que eu estou falando aqui de oferta? É uma parte muito importante do planejamento. Depois que você... Por que eu estou começando a dizer de oferta? Porque você tem que encontrar, depois de ter decidido o tamanho das empresas, o quanto elas faturam, quantos funcionários ela tem, em que região que ela está, você tem que decidir em que setor você vai trabalhar e vai ter que buscar o setor que, no teu entendimento, você tenha a maior capacidade de resolver problemas. Por quê? Ninguém vai comprar o seu produto porque o seu produto é bonito. Alguém vai comprar o seu produto e o seu serviço porque ele resolve algum problema daquele cliente. Vamos falar novamente. Você vai obter sucesso se você tiver capacidade de demonstrar que aquilo que você vende resolve o problema do seu cliente. Duas coisas: ou resolve o problema do seu cliente, ou faz com que o seu cliente ganhe mais dinheiro. Por esse motivo, é muito importante a gente se atentar nessa fase de planejamento, nesta questão de segmento e oferta. Por que eu estou falando de oferta? Eu fico bravo de vez em quando, porque eu pergunto para algum empresário, me diga qual é a sua oferta. Aí o cara me conta o produto que ele trabalha. Gente, oferta e produto são coisas diferentes. Não dá. Produto é produto, oferta é oferta. A minha oferta no setor de varejo é fazer com que a loja tenha uma capacidade melhor de fazer determinada coisa e resolver determinado problema. Quando a gente vende os nossos produtos, seja ele um sistema de telefonia, um CFTV, uma rede, um sistema de segurança, de vigilância, de videovigilância, de qualquer maneira a gente está tentando resolver um problema que o camarada tem. Então, por exemplo, eu não vendo uma câmera de vigilância, eu vendo uma solução que ajuda aquela empresa a obter uma condição de segurança melhor. Então você está ajudando esse camarada a resolver um problema. Então a gente tem que planejar muito bem essa questão de que tipo de setor, qual setor, que tipo de empresa eu vou visitar, qual indústria eu vou visitar e qual é a oferta que eu vou fazer. Tudo planejado, já sabemos aonde vamos trabalhar, o que vamos vender, como vamos vender, com que equipe, em que tipo de empresa, em que porte de empresa, de que setor. Já decidimos qual é a nossa oferta, de que maneira que a gente vai demonstrar que os nossos produtos resolvem problemas nesse setor. Agora a gente tem que começar, a gente tem que decidir o ciclo da nossa venda. O que eu falo de decidir ciclo de venda? A gente não consegue gerir oportunidade de venda, se a gente não cria um ciclo de venda. Em funil de venda, que a gente vai falar já já, a gente divide as oportunidades, a vida, o ciclo daquela oportunidade em etapas. Eu vou sugerir aqui a criação de um ciclo muito simples, de 4 fases. Eu vou sugerir que você administre você gerencie a sua oportunidade num ciclo de 4 fases, que são prospecção, qualificação e desenvolvimento da oportunidade, negociação e
pós-venda. Vamos lá. Prospecção. Que cliente que está nessa fase de prospecção? Está na fase de prospecção todo cliente que você está conversando, todo cliente que você está executando alguma tarefa, alguma atividade de venda, seja ela uma visita, uma ligação telefônica, uma webconferência, mas que você ainda não sabe se existe uma oportunidade. Você não descobriu ainda uma oportunidade real, uma oportunidade de venda, né, para fazer a sua oferta. Então, você está conhecendo, está gerando relacionamento, você está na fase, esse cliente está na fase de prospecção. A fase de prospecção, ela termina quando você descobre a primeira oportunidade. Quando você descobriu a oportunidade, aí esse cliente, ele passa, essa oportunidade, ela passa para a fase de qualificação e desenvolvimento. Na fase de qualificação e desenvolvimento, você vai fazer levantamento técnico, vai fazer pré-venda, vai começar a elaborar a sua proposta, você vai começar a fazer cotações no fornecedor, no distribuidor, você vai mostrar, fazer apresentações ao cliente da sua solução, né? E você dessa maneira vai qualificando e desenvolvendo a sua oportunidade. A fase de desenvolvimento de oportunidade, ela só termina, isso é muito importante, a fase só termina quando o cliente deixa claro de que não há mais nenhuma dúvida de que a solução que você está apresentando atende à sua necessidade e resolve o problema que ele precisa resolver. Vamos lá, a gente só pode passar para a fase de negociação, que é a entrega da proposta, quando fica claro, é validado pelo cliente que o seu projeto, que a sua oferta resolve o problema que ele precisa resolver. Está validado, ok? Aí o que você faz? Você entrega uma proposta e você passa para a fase de negociação. A fase de negociação, você já não há mais dúvida de que a solução atende à necessidade do cliente, já não há mais dúvida. E na fase de negociação, você vai trabalhar preço, condição de pagamento, vai negociar desconto, vai negociar prazo, até chegar ao pedido. A fase de negociação, ela começa com a entrega da proposta e termina com o recebimento do pedido assinado. E aí entra a fase, que é a quarta fase do ciclo de vendas, que é a fase do pós-venda. Eu fico um pouco reticente de chamar essa fase de pós-venda, porque às vezes o vendedor, você chama essa fase de pós-venda e ele acha que não é com ele, e que eu já vendi e o vendedor vai embora. Mas é muito mais fácil vender para aquele cliente que já comprou de você do que aquele que não comprou ainda. Então é muito mais inteligente você trabalhar o pós-venda, você acompanhar o processo de implantação e de suporte da solução que você vendeu, para conseguir pescar novas oportunidades e vender novamente nesse cliente. É muito importante essa fase do pós-venda, ok? É importante que o gestor, no processo de gestão de oportunidade, ele valide através do funil de vendas, que a gente já vai falar já, que todas as fases foram completadas com sucesso. É comum o vendedor pressionado encontrar uma oportunidade e ele quer entregar a proposta, porque o cliente quer ver preço. Existe uma luta incrível. O cliente ele pensa que pode precisar de algo e antes de seguir nessa conversa ele quer saber primeiro quanto custa. Está errado, não foi validado ainda que você não validou que a sua solução resolve o problema do cliente. Então não está na hora de falar de dinheiro. O vendedor, ele só pode emitir a proposta, isso é muito importante, depois que ele terminou o processo de qualificação e desenvolvimento da oportunidade, ok? É necessário que o gestor valide que todas as oportunidades passem por todas as fases do ciclo por completo.